Objetos colocados em uma redoma, pense numa cúpula de vidro, normalmente são objetos que precisam de proteção. Mas se pensarmos também, uma redoma pode ser uma prisão. Essa é a história da Esther Greenwald, personagem muitas vezes muito próxima da autora Sylvia Plath em A Redoma de Vidro. É um livro pesado para algumas pessoas, mas é um livro incrível. Enzo, roda a vinheta. Aê, que bom que você está aqui. Então, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e muito obrigada, eu e Enzo agradecemos. Muito obrigado. Um bom vídeo para todos nós. Bom proveito. Olá. A história da Esther é a de uma garota que tem tudo para dar certo, que vai contra a corrente do que poderia ser a vida dela. Nasceu no subúrbio de Boston, mais ou menos anos 50. Ou seja, era uma menina de família pobre que, por muito esforço, por muito estudo, começou a ganhar prêmios, começou a ganhar bolsas de estudos, conseguiu uma benfeitora que patrocinasse os seus estudos na faculdade e aos 19 anos ganhou um mês em Nova York dentro de uma revista, né, para trabalhar com editoria. Ela fazia um curso de inglês na faculdade. Ou seja, uma moça que conseguiu tudo o que era improvável. Porém, quando a gente vai acompanhando essa leitura, a Esther, uma menina superativa, não é hiperativa, mas superativa, lutadora pelas coisas, ela começa a ter um mergulho dentro dela que, ainda em Nova York, nós vamos acompanhar os sintomas desse mergulho, só que o seu corpo, que será a sua redoma, será a sua prisão também. O mergulho da Esther é o mergulho em uma pessoa cujas atitudes nós vamos acompanhando e a gente vai percebendo, isso não tá normal, tem alguma coisa errada aí. Essas roupas que ela joga pela janela, roupas caríssimas que ela conseguiu comprar lá em Nova York por conta dessa situação do prêmio, sabe? Situações em que ela se expõe como se ela pegasse um ônibus desgovernado sem olhar para onde esse ônibus ia, descesse arrasada em outro lugar e depois fizesse a mesma coisa. O que ela vai ter perante as negativas que a vida começa a lidar, porque ela teve uma vida que poderia ser difícil pelo próprio esforço, a vida só lhe deu ok's, e chega uma hora em que a vida começa a lhe dar negativas. E nesse mergulho, a gente percebe, é por sintoma mesmo, pelas coisas que ela pensa, pelas coisas que ela tenta fazer com ela mesma, pelas exposições, pela ausência total de medo, daquele medo que nos protege. E é um livro no qual a gente vai entrando junto com a Esther e por uma longa parte da leitura a gente não percebe o que efetivamente está acontecendo. Até o momento em que ela nos conta que ela não consegue mais dormir. Ela fica mais de 20 dias sem dormir, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, com 1000 projetos que ela não consegue efetivar. Ela não é aceita para um curso de verão, que seria um curso de escrita criativa na universidade, e isso já lhe dá um baque. Ela tem um relacionamento, porque é uma coisa meio estranha, com um rapaz que era da igreja lá, da igreja de onde ela morava, né, meio que cresceram juntos e tal, que é um rapaz cuja vida também é uma vida como a dela. Então, ao mesmo tempo em que a coisa parece que, sabe, quando dois seres cheios de dificuldades, obviamente não conseguem se ajudar. Então, a Esther, a gente se dá
conta de que a coisa realmente ficou muito feia quando ela acabar indo parar num sanatório, num hospital psiquiátrico. E o momento que mais me doeu a mim, né, eu li esse livro antes da pandemia, né, e fiz a leitura novamente, foi esse, em que ela nos conta o que ela sente na primeira sessão de tratamento de eletrochoque pelo qual ela vai passar. Ela conta, né, como ela é colocada na maca e como colocam os eletrodos e tal. E aí, quando é disparada, ela diz assim: então, alguma coisa dobrou-se sobre mim e me dominou e me sacudiu como se o mundo estivesse acabando. Ouvi um guincho, o ar tomado por uma cintilação azulada, e a cada clarão, algo me agitava e moía. E eu achava que meus ossos se quebrariam, e a seiva jorraria de mim como uma planta partida ao meio. Fiquei me perguntando o que é que eu tinha feito de tão terrível. Me veio à cabeça, enquanto eu li esse livro, o filme Bicho de Sete Cabeças, de 2000, no qual Rodrigo Santoro vai ser um rapaz que foi pego pelo pai ultraconservador com um baseado no bolso. E por conta disso, o pai o interna nos anos 70 numa clínica psiquiátrica e ele vai também passar por tratamentos de eletrochoque. E ele vai a capa deve ter já aparecido aqui, ele vai se demolindo, tá? Por causa dos tratamentos, por causa do excesso de medicação, aquela imagem que a gente tem de filmes, né, que nos mostram pessoas totalmente fora do ar, andando com aquele olhar vazio. E assim, a mesma dissolução que a gente vê nesse rapaz, a gente vê também com a Esther. A Sylvia Plath, que é a autora, ela é autora sobretudo de poemas, tá? Escreveu de tudo um pouco, esse foi o único romance. Ela morre aos 30 anos, deixa 2 filhos, um marido que atraiu, também poeta, que atraiu muitas vezes, e o que ela faz com a própria vida é o que a Esther tentará várias vezes. Quando a gente lê a biografia da autora, a gente vê que ela também tentou várias vezes. Então é um livro muito angustiante, porque a cabeça da Esther não para e ela vai nos mostrando como cada vez que ela mergulha mais dentro de si mesma, diferente do que a gente fala, né, mergulhar em nós mesmos para nos conhecermos, ela vai ficando cada vez mais dentro dessa redoma que é ela e que a aprisiona. E que ela, quanto mais ela tenta caminhos, mais fundo ela vai. Por isso eu disse, é um livro pesado. É um livro que nos mostra um descalabro psiquiátrico que acontece com essa moça. Ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela só nos conta, ela só nos relata. E é o nosso olhar de leitores que vai construindo essa história. E é uma história muito dolorida para ela e para nós. E é uma história muito verdadeira. O mesmo incômodo que a gente sente quando assiste ao filme Bicho de Sete Cabeças, a gente sente ainda mais nessa história que se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda e não tem saída. É um livro maravilhoso, tá? É um livro excelente, mas é um livro, quando eu digo que o livro é para os fortes mesmo, porque mostra como é difícil conviver com uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica. E mostra, principalmente, como essa pessoa que tem uma doença psiquiátrica, por mais que não tenha clareza de algumas coisas, sofre, como é difícil, né? No começo foram os 21 dias, 20 e poucos dias sem dormir, depois ela não consegue mais se levantar. E isso não é uma história, hoje em dia, incomum para ninguém, né? Todo mundo sabe, ou passa, ou ouve coisas como: olha o sol lá fora, mas dentro de você é só escuridão.
e você não consegue nem se dar conta de que há uma possibilidade de sol, de que é possível sair da redoma. É um livro importante, é um livro que precisa ser lido por todo mundo, mas é um livro para quem é forte de verdade. Bem, procurem um pouco sobre a história da Sylvia Plath. Também é uma história comum que a gente esconde, que vai ser a história da Esther, só que ela nos conta. Dê seu like nesse vídeo, não deixe de ler o livro. Todo mundo vive em alguma situação, algum problema de doenças psiquiátricas. Hoje elas aparecem um pouco mais. Há ainda aquelas famílias que escondem, e aí quando a gente sabe, alguma tragédia, alguma coisa muito ruim já aconteceu. Então é importante, eu insisto, é importante ler o livro. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal para receber o sininho lá, para acionar o sininho das notificações, para você ser avisado. Comente, conte a sua experiência, compartilhe. Vai ser com muito, muito cuidado que eu vou responder todos esses comentários. E é importante. Não dá para deixar dentro da redoma. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.